Bom dia, irmãos e irmãs, na paz do Senhor, nesta comunhão de fé, missa anglo-católica, missão São Francisco de Assis, região do Cariri, cearense. Aqui, eu, Padre Vicente Cruz, o reverendo Vicente Cruz, com o irmão também de fé, presbítero Lúcio Rufino, e nosso irmão aqui também nos auxiliando, Oswaldo, nesta preparação para a transmissão desta Santa Missa. Que agora abramos nossos corações para acolhermos o Senhor Jesus Cristo, que a Eucaristia é sempre a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não se trata aqui de simplesmente uma reunião de pessoas, mas um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo pela Santa Eucaristia, participando da Santíssima Eucaristia. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja esse Deus que nos reúne neste quinto domingo da Quaresma. Seja bem-vindo à celebração da missa anglicana. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos e para quem segredo algum está oculto. Purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tenha piedade. Senhor, tem piedade de Senhor, nós. tenha piedade de nós. Oremos. Coloquemos a nossa vida no altar do Senhor, toda esta semana, as nossas famílias. Deus de graça e perdão, tu somente podes colocar em ordem a vontade e as feições desordenadas de quem peca. Concede ao teu povo a graça de amar o que ordenas e desejar o que prometes, para que, entre as inconstâncias do mundo, permaneçam nossos corações firmados lá onde se acha a verdadeira alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Preparemos o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Livro do Isaías 43, capítulo 43, versículo 16 a 21. Assim diz Yahvé, aquele que abre um caminho pelo mar, uma vereda por meio das águas impetuosas, que conduziu para a luta carros e cavalos, um exército de homens de valor, todos unidos. Ei-los prostrados, para não tornarem a levantar-se. Extinguirem-se, foram apagados como mecha. Não fiqueis a lembrar coisas passadas.
Não vos preocupeis com acontecimentos antigos. Eis que farei uma coisa nova. Ela já vem despontando, não a percebeis? Com efeito, estabelecerei um caminho no deserto, e rios em lugares ermos. Os animais selvagens me honrarão, sim, os chacais e os avestruzes, porque fiz jorrar água no deserto e rios nos lugares ermos, a fim de dar de beber a meu povo, o meu eleito. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 126. Quando Yahvé fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. A boca se nos encheu de riso e a língua de canções. Até entre as nações se comentava: Yahvé fez grandes coisas por eles. Yahvé fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Yahvé faze voltar nossos exilados, como torrentes pelo Neguebe. Os que semeiam com lágrimas ceifam em meio a canções. Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós. Muito bem. Então, neste quinto domingo da quaresma, já nos aproximando aí da paixão do Senhor, o próximo domingo, e depois a Semana Santa, para celebrarmos a Páscoa mais à frente. Então, esse período, essa travessia, digamos assim, no deserto de nosso coração, para celebrarmos a Páscoa da ressurreição.
Deu até para rimar com o coração, não foi? Inclusive, tem uma rimazinha que eu inventei sobre esse evangelho que é fundamental. É relevante aqui a mensagem do evangelho no que diz respeito à misericórdia que prevalece aqui, que é a reflexão que faço. Com uma rimazinha, eu inventei assim, dizendo assim, baseando aqui no evangelho de hoje. Uma mulher flagrada em adultério e homens duros de coração, furiosos, querendo apedrejá-la. E de Jesus, qual foi a ação? Perdoando-a, ele deu a ela paz, dizendo, vai, não peques mais, assim, em vez de pedra o perdão. Fica aí a mensagem, né? Em vez de pedra o perdão, amarrando aí a rima com o coração, né? E a ação de Jesus, né? A ação. Em vez de pedra o perdão. Essa é a mensagem, de maneira assim, bem resumida do Evangelho de hoje. Em vez de pedra o perdão, a misericórdia. Naturalmente que também há uma exortação para a mulher. Vai e não peques mais. De agora em diante, vai tu e não peques mais. E de vós e não pequeis mais, dizendo para nós hoje, né? Jesus, o mesmo que ele disse para a mulher, vai e não peques mais, esse imperativo exortativo de Jesus Cristo. É o modo imperativo mesmo do verbo, é uma ordem, né? Uma exortação. Vai tu e não peques mais. E de vós e não pequeis mais. Ele também está nos dizendo isso. Em outras situações de vida, de pecado, que também cometemos. Hoje há uma segunda leitura, que eu gosto sempre de lembrar que a primeira leitura, ela, didaticamente, pedagogicamente, está em sintonia com o Evangelho, sempre assim, o assunto. E a segunda, muitas vezes, é um conselho prático do apóstolo, não necessariamente de acordo, em consonância com o conteúdo da primeira e do Evangelho. Mas hoje também a segunda leitura, que não foi proclamada aqui, a carta de Paulo apóstolo, quando ele diz, lançai-vos para a frente, né? São Paulo esquece o passado, ignora o passado e lança-se para a frente. Mas o profeta Isaías, a primeira leitura, o profeta da esperança, assim é conhecido, também tem uma mensagem para que nós nos lancemos para a frente. Ele diz assim, não vos lembreis do passado, das coisas antigas. Veja que tem a ver aqui também com a segunda leitura. Lançai-vos para a frente. E a mulher, lançando-se para a frente agora, esquecendo o passado, passado perdoado. Naturalmente, quando a gente diz esquecer, não vos lembreis, vamos tomar cuidado. Não é literalmente. A gente não esquece das coisas. Eu não quero esquecer dos meus pecados, de nada da vida. Eu não quero ter Alzheimer. Ninguém esquece, não é literalmente falando. Tem que entender a mensagem, né? Quando o profeta diz, não vos lembreis das coisas passadas, das coisas antigas, né? Quando Paulo também manda lançar-se para frente, esquecer do passado, ignorar o passado. Então, não é para lembrarmos do passado, de pecado, com traumas e com remorsos e com revoltas, também de algumas situações adversas à nossa felicidade. Não, é para lançarmos-nos para frente e simplesmente lembrarmos do passado apenas pela memória, que é normal, nós não vamos esquecer. Mas não lembrar com trauma, não lembrarmos com traumas, com revoltas, com remorsos, com complexos de alguma coisa. Não, vamos olhar para frente. Agora, a exortação do Senhor à mulher flagrada de adultério é pertinente. Vai e de agora em diante não peques mais. Então, essa é a exortação do Senhor. Não tem como alguém dizer, eu esqueço do passado e me lanço para frente. Uma vez, um jovem, um cidadão, melhor dizendo, ele me dizia, eu jovenzinho, tinha 18, 19 anos, e ele já um cidadão de quase 70 anos. E ele ficava cantando babulagem, que tinha se convertido a Jesus, que agora é vida nova, não sei o quê, e o passado não interessa. Ele já tinha, inclusive, deixado muita gente aleijada, literalmente, com violência. E eu disse, o senhor sabe como é que estão vivendo essas pessoas? Não, mas meu passado eu não era convertido a Jesus, não fui eu, foi o diabo, não fui eu não, era ação do diabo. Isso é conversa fiada. Porque alguém que se converte de verdade, ele também pode reparar alguns danos causados a um irmão.
Alguém deixa o cara, um cabo aleijado, aí se converte a Jesus, aí pronto, esquece do passado. Não é nesse sentido, não. Ele pode até, inclusive, pela conversão que ele teve, pelo que ele agora tem em vida, pelo processo de conversão que ele está passando, ele deve, inclusive, fazer alguma reparação do dano causado ao irmão e ajudá-lo. Eu sei de caso concreto de gente que fez isso. Ele não tinha muita conversão e depois que se converteu, ele procurou a família de uma pessoa que tinha sido acidentada pelo carro, no acidente causado por ele no seu carro. E ele procurou ajudar essa pessoa com cestas básicas, etc., com remédio. Enfim, existem várias situações. Estou só dizendo aqui de modo geral, que quando o profeta diz, esquecer, não vos lembreis das coisas antigas, e quando o apóstolo Paulo fala lançar-se para frente, esquece o passado, não é tirarmos da memória o que aconteceu conosco no passado, não. Olhando para o passado terrível de pecado, a gente se lança para frente, como diz o apóstolo. A mulher adúltera, flagrada em adultério, olhando para frente agora, ela, aliás, lembrando do passado de pecado dela, ela se lança para frente também com a misericórdia, mas sem a misericórdia a gente não consegue se lançar para frente. A gente precisa do perdão. O perdão é fundamental. E a gente recebe esse perdão para a gente ter a força da fé e lançar-se para frente. E, claro, a gente também é exortado a perdoar. Agora, só uma observação. No Evangelho, aqui os líderes da religião, os doutores da lei, escribas e fariseus, conhecedores da religião, das normas religiosas. Olha que no Antigo Testamento havia mais de 600 mandamentos. Depois é que vem o Decálogo, os 10 mandamentos, e Jesus resume logo em 2, amar a Deus ao próximo, né? Para você ver. Havia os mandamentos positivos e negativos, muitas normas religiosas, um peso enorme. Fazer isso, fazer aquilo, não podeis fazer isso, não façais isso, não façais aquilo. Eram os mandamentos positivos e negativos. Mais de 600 mandamentos que havia, de normas religiosas. Então, eles eram conhecedores da lei, etc. Tanto é que reportaram a Moisés, né? A lei antiga. Reportaram a Moisés para perguntar a Jesus o que fazer com aquela mulher. O que é que eles deveriam fazer com aquela mulher. E Jesus, a sua pedagogia, o grande mestre. É o grande mestre mesmo, como dizia aí um cidadão que não era convertido e depois da sua conversão ele começou a escrever, a literatura dele se direcionou por aí. Jesus é o grande mestre. Eu sou admirador de Jesus como o grande mestre que ele é, mesmo se eu não tivesse fé, prática religiosa. Ele é o grande mestre. E a pedagogia de Jesus é excelente, não tem igual. Ele deixa todo mundo sem ação nenhuma diante daquela mulher adulta, porque eles tinham pecado. E envergonhados eles saíram. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Veja que a pauta de Jesus, como dizia o missionário Caio Fábio, né? Não é uma pauta moral. Não é a pauta de Jesus, não é pauta moral. A pauta de Jesus é sempre o amor. Por isso, ele diz em outra passagem, né? Os 10 mandamentos resumem-se em 2, amar a Deus e ao próximo. Então, o perdão aqui, com a rimazinha que eu iniciei, em vez de pedra, o perdão, não é? Terminando aqui com a rimazinha, de novo, para quem ainda não viu, uma mulher, o evangelho de hoje, uma mulher flagrada em adultério e homens de duro coração, furiosos, querendo apedrejá-la. E de Jesus, qual foi a ação? Perdoando-a, deu a ela paz, dizendo, vai, não peques mais, assim, em vez de pedra, o perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde devia julgar os vivos e os mortos, crendo no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confessemos a Deus os nossos pecados. Nesse momento, façamos um breve silêncio e vamos pensar
durante esta semana, o que nós fizemos, se agradamos a Deus ou não, se ofendemos a Deus, o irmão, e pedir perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. Deus misericordioso, confessamos a Ti e aos nossos irmãos e irmãs do corpo de Cristo que pecamos em pensamentos, palavras e obras e também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento. Perdoa nossos pecados e livra-nos do poder do mal, por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus de amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todas as pessoas que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem. Perdoe e liberte vocês e a nós todos os nossos pecados. Confirme e fortaleça suas vidas em todo o bem e preserve vocês no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor esteja sempre O convosco. amor de Cristo nos uniu. Vamos saudar uns aos outros em Cristo Jesus. Paz, reverendo. Pax et bonum. Pax et bonum. Paz, nós vamos. Apresentemos a Deus a oferta de nossa vida e de nosso trabalho. Minha vida tem sentido cada vez que venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. O Senhor esteja Ele convosco. está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. São. É verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso que sempre em toda parte rendamos graças a Ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra. Porque por Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual conhece as nossas fraquezas, pois em tudo foi tentado como nós, mas sem pecar, fazendo-nos, por sua graça, triunfar sobre todo o mal e viver, não só para nós, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, alegremente louvamos o teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Damos-te graças, ó bendito Deus, que nos mostraste bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser teu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas e, acima de tudo, no Verbo feito carne, teu Filho Jesus. Pois neste tempo tu o enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele,
Tu nos libertaste do mal e nos deste dignidade para estar diante de ti. Nele, tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: Tomem e comam, este é o meu corpo que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou-o, dizendo: Tomam e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. Portanto, ó Deus, de acordo com o seu preceito, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vinda. E oferecemos nosso sacrifício de louvor e ação de graças a ti, ó Senhor de tudo, apresentando-te de tua própria criação este pão e este vinho. E te rogamos, ó benigno Senhor, que envies o teu Espírito Santo sobre estes dons e os santifiques, para que sejam o sacramento do corpo de Cristo e seu sangue da nova aliança. Faze descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Envia-nos o teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos ao teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por ele, santificando-nos pelo Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas ao teu Cristo. Nós te rogamos, e conduze-nos ao teu celeste reino, na companhia de São Francisco de Assis e de todos os santos e santas, de modo que participemos da herança sempiterna de teus filhos e filhas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja e autor da nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, então, com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a glória para sempre. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo te preservem na vida eterna. Amém.
Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Oremos. Eterno e misericordioso Deus, tu nos incorporaste benignamente em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com alimento espiritual do sacramento do seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para te amar e te servir com alegria e singeleza de coração, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanha através das redes sociais. Desejamos para você uma semana de paz, de alegria, uma semana abençoada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Amém. Que Ele mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz e a saúde. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça para sempre em sua vida. Vamos saudar nossa Mãe Maria Santíssima, como o anjo a saudou, e também a sua intercessão, a oração da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pecadores que somos, mas com a misericórdia do Senhor, vamos nos lançar para a frente. Fica a mensagem do Evangelho de hoje, em vez de pedra, o perdão. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.